Na aula de hoje vamos dar início ao estudo da história do Brasil. E a primeira coisa que vamos estudar é o período pré-colonial. No período pré-colonial existiam as expedições de reconhecimento, que eram basicamente visando a exploração do famoso pau-brasil. Também existiam as expedições de guarda-costa, que visavam fiscalizar a fronteira para proteger contra a ação de piratas e corsários ingleses e franceses. Para quem não sabe, corsário é basicamente um pirata financiado por um governo, certo? Também existiam as feitorias. As feitorias eram um local construído no litoral que era onde o nativo levava o pau-brasil para ser explorado, certo? E a mão de obra era basicamente nativa por escambo, né? O famoso troca um pau-brasil por um espelho, né? Por um objeto que o nativo não conhecia. Basicamente, de período pré-colonial, é isso que devemos saber. Não cai muitas questões na prova, pois é um período muito rápido, né? Ele vai de 1500 a 1530, certo? Agora, então, entramos no período colonial, que vai de 1531 a 1822. Lógico que não vamos estudar tudo sobre esse período nessa aula, mas já vamos dar entrada aos primeiros tópicos, que é a solução açucareira e a administração colonial, certo? Sobre a solução açucareira, né? Foi o que Portugal achou, né, em um primeiro momento para o Brasil. Por quê? O açúcar era um produto rentável na Europa naquela época, certo? Portugal tinha experiência com o produto e o Nordeste do Brasil possuía um solo muito bom, que era chamado de massapê, e um clima muito favorável, certo? E foi-se usado o sistema de plantation, né, que é o latifúndio, monocultura, exportação e sistema de mão de obra escrava, certo? Também, muito importante saber, agora você pega seu pincel, sua caneta, grifa-texto, lápis, da participação holandesa no processo, certo? Quais processos participou? No financiamento, no transporte, no refinamento e na distribuição e comércio. Cai muitas questões de prova sobre a participação holandesa, certo? No processo da solução açucareira, ok? E como era a sociedade açucareira nessa época? Era uma sociedade estratificada, estamental, patriarcal e aristocrática, certo? Basicamente, a pirâmide era senhores de engenho e escravos, só. Existiam homens livres, só que não em quantidade suficiente para criar um novo extrato, né? Basicamente, era isso a pirâmide, senhores de engenho e escravo. E Mitsu, como que era a administração colonial nessa época? Em 1534 foi criado o sistema de capitanias hereditárias. Precisamente, foram 14 capitanias, certo? Como isso funcionava? O donatário, né, o dono da capitania, ele recebia direitos político, administrativo, judiciário e militar sobre a sua capitania, né? E ele tinha um documento que se chamava foral, que era os direitos que ele tinha e os impostos que ele tinha que pagar ao rei, certo? Deu certo? Duas capitanias deram certo, a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. O resto deu errado, certo? Por que deu errado? Por vários motivos. E aí você pega seu pincel, seu lápis, sua caneta, grifa-texto, porque isso cai em prova, é muito importante. Motivos que deram errado: extensão da capitania, ausência de comunicação, hostilidade indígena e a distância muito grande em relação a Portugal. Todos esses tópicos que eu citei podem estar em uma pergunta referindo ao seguinte termo: descentralização, certo? Devido a isso, em 1548, Portugal cria o sistema de governo geral. Como é esse sistema?
Basicamente, você mantém as capitanias hereditárias, mas cria o cargo de governador-geral com a intenção de centralizar a administração e melhorar a defesa da colônia, certo? Então, com isso, nós temos o nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza. E o que Tomé de Souza fez, que é importante de saber? Trouxe o primeiro bispado e trouxe os primeiros jesuítas para cá, certo? O segundo governador-geral que nós tivemos foi Duarte da Costa. Ele trouxe o famoso padre José de Anchieta, e foi no governo dele que os franceses fundaram a França Antártica, lá no Rio de Janeiro, certo? E isso vai dar um probleminha daqui a pouco. Porque no terceiro governador-geral, que foi Mendes Sá, esse Mendes Sá ele governa até morrer, ele pegou e ele expulsou esses franceses da França Antártica, né? Só que ele expulsou e esses franceses eles foram mais para dentro do Brasil, certo? E aí aconteceu uma revolta que foi chamada a Confederação de Tamoios, certo? Confederação de Tamoios foi uma manifestação tanto de indígenas quanto de franceses contra esse governo geral. E aí foi fortemente reprimida pelo Mendes Sá, né? Foi fortemente reprimida. Bom, até então deu certo o governo geral em relação às capitanias. E aí o que acontece? As invasões holandesas, certo? As invasões holandesas vai ser um capítulo do próximo vídeo. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixe o joinha e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.